sábado? Vamos lá, título da lição e verso. A segunda vinda de Jesus. Certo e errado ao mesmo tempo. Título da lição, que sábado é hoje? 13. Então, qual é o título da lição? Não, fecha a capa e olha o título da lição. A lição acabou. Hoje é o último sábado, hoje é a última referência. Hoje a gente repassa o que aconteceu ao longo do trimestre para terminar na lição da vinda de Jesus, que é a 13ª do pacote. Então vamos lá. Título da lição geral. Ensinos de Jesus. Ensinos de Jesus. Nosso percurso desse trimestre é o que a gente vai tentar relembrar para culminar no que é o propósito da última lição, que é a esperança de todos nós. O resultado, que é o que está previsto na lição 13, depende do que está nas outras 12. Portanto, há um percurso para chegar lá. Então, abre a sua lição, primeira lição do trimestre, e vamos começar a lembrar o que a gente estudou ao longo do tempo desse trimestre. Okay? Quais são os ensinamentos de Cristo que a gente passou como resumo na lição desse trimestre? O primeiro desses ensinamentos diz respeito à identidade. Portanto, as 3 primeiras lições tinham um objetivo: construir a identidade de quem é o Deus a quem aguardamos. Porque nós não aguardamos a vinda de Cristo, mas a manifestação de Deus. Cristo é um dos 3 a quem aguardamos no formato Deus. Portanto, entender quem são eles, qual o papel de cada um deles na nossa condução de volta para casa, é parte do aprendizado inicial da lição desse trimestre. Lição 1, 2 e 3 nós estudamos a respeito do Pai, a respeito do Filho, a respeito do Espírito Santo. O que aprendemos sobre o Pai? Diferente das distorções apresentadas por Satanás desde o início do processo do pecado, quando ele duvida da competência do Pai, quando ele põe em xeque o amor de Deus, desde o início da história, é atuação de Satanás desvirtuar a compreensão de quem é Deus. Suas acusações, suas artimanhas, seus enganos estão todos voltados para o desvirtuamento da figura do Pai, da figura de Deus. Portanto, a primeira lição que a gente aprendeu é: o Pai é amor. Essa foi a primeira referência de lição antes de começarmos os ensinamentos de Cristo. Por quê? O principal ensinamento de Jesus qual é? Ele revela o Pai. Cristo é a expressa revelação de Deus o Pai. Uma vez que não podemos ver a Deus por conta do pecado que carregamos, Cristo é a expressa revelação de Deus na forma do Deus homem, na forma do ser humano que apresenta esse amor do Pai. E, portanto, entendemos quem é Deus quando olhamos para Cristo e o seu sacrifício. Deus nos amou a ponto de dar seu Filho, seu único Filho, para que morresse por nós. Portanto, na história da vida de Cristo, vemos a revelação de Deus, o Pai. A próxima lição falava do Filho. Que coisas aprendemos a respeito de Cristo, ou que coisa vemos no Filho manifesto? E aí diversos aspectos a respeito de Jesus, mas o central desses aspectos é a disponibilidade de Cristo em se tornar homem. E a partir do ministério de Cristo e da vida dele conosco e da apresentação dele conosco e do seu sacrifício, entendemos ou temos a condição de perceber quem é esse Filho que virá outra vez. Na figura do Filho que prometeu voltar, na figura do Cristo que prometeu retornar para nos buscar, nós vemos a expressão clara de um Deus preocupado conosco. Portanto, o aprendizado a respeito do Filho passa por isso. Porém, Satanás não deixa nenhum aspecto dos ensinamentos da lição desse trimestre sem o desvirtuamento, sem a distorção. Qual é a distorção a respeito do Filho? A primeira distorção a respeito do Filho: o Filho é uma farsa, nunca foi homem, o Filho é só Deus. Segunda distorção: o Filho é homem, tão homem que é igualzinho a gente, tão igualzinho que carrega as mesmas condições que nós carregamos, a tendência para o pecado, o formato humano. E aí, nessa igualdade de Cristo para conosco, vem uma artimanha embutida.
Primeira artimanha embutida, Cristo é igual a nós, portanto podemos ser iguais a Cristo. Não, Cristo não é, nunca foi igual a nós. Portanto, a distorção na humanidade de Cristo reside em compreender que Cristo não é igual a nós, Cristo é igual a Adão. Mas também é igual a nós, herdando o que na corrupção do pecado a carne humana herdou, mas na mente pura e santa de Cristo herda a natureza de Adão. Portanto, Cristo é um híbrido, no contexto do significado do hibridismo, de duas estruturas. O pecado manifesto no ser humano, na carne de Cristo, no corpo de Cristo, na estrutura de Cristo, mas a pureza e santidade da criação na mente de alguém que não conheceu o pecado. Para qualquer dos lados que eu vou desse processo, um Cristo tão perfeito que não tinha possibilidade de cair, ele é uma farsa. Um Cristo tão humano que é igual a mim, farsa 2. Para qualquer dos lados que eu pender esse pêndulo, todos os ensinamentos de Cristo perdem o sentido e toda a prática humana perde o sentido. Portanto, o equilíbrio dessa compreensão de que Cristo é gerado de Maria, mas gerado do Espírito Santo, é humano totalmente, mas é perfeito no Espírito Santo, faz de Cristo o diferencial de que ele era o único que poderia morrer por nós, porque se herdasse a natureza pecaminosa que temos, precisaria de um Salvador. Se tivesse nascido como nós nascemos, destituídos da glória de Deus e, portanto, pecadores, como Paulo diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se Cristo nasce assim, precisava de um mediador para ele também. Portanto, não poderia morrer por nós. A falta de compreensão disso torna a cruz ineficaz, ou produz no ser humano uma falsa sensação de possibilidade de santidade. Esse desequilíbrio é o que aprendemos na lição 2. A terceira lição tratava do Espírito Santo e a sua missão. Qual é a missão do Espírito Santo? O Espírito Santo é o que nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo é o que nos faz perceber que Cristo é quem diz ser. O Espírito Santo é que nos faz perceber que o pecado que carregamos nos afastou de Deus. Portanto, ele nos convence dessas coisas. Do pecado, da justiça, do juízo. Tirar o Espírito Santo da mensagem bíblica, ou tirar o Espírito Santo como uma figura pessoal que atua no coração humano, na mente humana, para guiar o ser humano de volta para casa, é impossibilitar o retorno para casa. Portanto, não ficaria sem ataques a percepção do Espírito Santo. E Satanás volta o seu alvo também para o Espírito Santo, na tentativa de torná-lo etéreo, apenas um poder e não uma pessoa, apenas uma influência etérea e sem percepção direta de quem seja. E essa ideia de um Espírito Santo que permeia as coisas, mas que não é pessoal, leva a uma compreensão esotérica do Espírito Santo, a uma compreensão esotérica da fé cristã. E essa compreensão esotérica da fé cristã leva ao panteísmo, que é a essência de todo o modelo oriental de crença, de que Deus está em todas as coisas, permeia todas as coisas e, portanto, eu também sou um pedacinho de Deus. E se eu sou um pedacinho de Deus, me torno igual a Ele e não dependo dele. Então, esse desvirtuamento da figura do Espírito Santo desvia o caminho de volta para casa. Portanto, essas 3 primeiras lições são fundamentais para entendermos quem é Deus, o que quer Deus, como Ele se apresenta e se relaciona conosco e quais as implicações disso. A partir daí, lição 4, lição 5 e lição 6, se você der uma olhadinha lá no índice, salvação, como ser salvo, crescimento em Cristo. Essas 3 lições vão abordar de que maneira a missão de Deus impacta aquele que vive no mundo de pecado, vive no mundo nas condições em que estamos. A primeira dessas referências, que é salvação, é o significado. O que é salvação e do que precisamos ser salvos? Bom, só precisamos ser salvos se estamos perdidos. Só temos consciência de que estamos perdidos se o Espírito Santo nos convenceu do pecado. Portanto, salvos do quê? Salvos do pecado e da escravidão dele. Para quê? Salvos do pecado e da escravidão dele, para vivermos em novidade de vida. Então, o que é salvação? É a apresentação de Deus de um novo caminho para aquele que é escravo num outro caminho.
Então Deus implanta uma possibilidade nova, um caminho de retorno, uma forma de voltar para casa. Essa forma de voltar para casa está na lição 5. Como eu faço para ser salvo? O que é preciso para ser salvo? Na realidade, na lição 5 e na lição 6. O que é preciso para ser salvo? Primeira coisa, convencimento do pecado. Segunda coisa, arrependimento genuíno. Terceira coisa, vai e não peca mais. Esse processo, que é o convencimento do pecado, o arrependimento genuíno e o desejo de abandonar o pecado e viver em novidade de vida, é o caminho para ser salvo. O caminho no sentido daquilo que está na escolha humana. O que está na parte divina do ser salvo. Ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Nos amou primeiro, quando sequer o conhecíamos. Portanto, da parte de Deus, Ele faz o que é preciso fazer. Dá o primeiro passo. Porque eu estou escravo e estou perdido. Então Ele dá o primeiro passo na minha direção e me coloca na condição de poder escolher outra vez. Porque como escravo não há escolha. Então o que Cristo faz? Ele avança o caminho e vem até onde eu não posso ir. Gênesis 3, verso 15. Ele dá o primeiro passo. Antes de mostrar qual será a consequência do pecado para o ser humano, do verso 16 em diante de Gênesis 3, ele dá a promessa. Gênesis 3, 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre os teus descendentes e o descendente dela. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, a primeira coisa que Cristo faz é prometer salvação, prover salvação e prover escolha. Por inimizade é isso. Ele implanta no meu coração outra vez, que está rendido ao pecado e escravo do pecado, uma segunda natureza, que vai conflitar com a primeira, possibilitando escolha. Isso é inimizade. A natureza de Deus e a natureza do pecado. Implantada no coração do homem para que ele escolha qual das duas ele quer. A partir daí inicia o conflito até que o conflito se resolva por um ou outro lado. Posso resolver o conflito pela aceitação completa do pecado ou resolver o conflito pela aceitação completa e rendição a Deus. Essa é uma escolha humana. Portanto, como ser salvo? Convencimento do pecado, arrependimento genuíno, que é a decisão de mudar o protocolo e passar a viver pelo protocolo de Deus. Com a certeza de que todas as vezes que pecar, o que acontece? Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A próxima lição, que é a 6, pontua o crescimento. Ok, uma vez que eu mudei o processo, para onde eu vou? Então a lição começa resgatando a história de Nicodemos, o crescimento em Cristo. Precisa nascer de novo. O questionamento de Nicodemos, eu já sou grande, não dá para nascer de novo. A resposta de Cristo a Nicodemos, se você não consegue entender uma coisa tão simples quanto essa que eu estou dizendo, por que você quer saber mais? Vai e aprende essa primeiro, depois você volta e eu te ensino o resto. Nicodemos levou quase 3 anos para aprender a primeira lição. E aí passou o resto da vida exercendo o resto da lição, financiando a pregação do evangelho cristão depois da morte de Cristo. Então, o mesmo Nicodemos mostra também o que é o crescimento em Cristo. O que é o crescimento em Cristo? Ele passa pela conversão, que é o modelo inicial, a rendição, que é a condição básica, que é o nascer de novo, mas depois começa um processo de viver com. E esse viver com Cristo, que está na lição 7, que faz parte desse desenho do crescer com Cristo, é o aprendizado contínuo da comunhão com Deus, que depende de alguns elementos básicos e triviais: oração, comunhão, estudo da Bíblia e testemunho. Esse processo que faz parte do crescimento e da vivência com Cristo, da vivência com Deus, é o que possibilita o ser humano se desenvolver e atingir a perfeição em cada estágio do cristianismo. Ou seja, ser perfeito como é perfeito o nascer do sol, que vai nascendo e crescendo até ser dia completo, no sol de meio-dia. Ou como os grãos, que nascem pequenos, vão inflando até ser espiga completa, mas não param aí, produz muito fruto. Alguns 20, outros 50, outros 100. Presentes nos ensinamentos da parábola do semeador, apresentada por Jesus. Portanto, quando eu falo em viver com Cristo, ou viver em Cristo, ou viver como Cristo, quais são os aspectos que estão manifestos aí? Todo aquele que aceitou Cristo muda o seu protocolo de vida e já não é mais ele quem vive, é Cristo que vive nele. E, portanto,
todo que encontra com alguém que viveu com Cristo, reconhece nesse alguém que ele é de Cristo. De que jeito? Nisto conhecerão que sois meus discípulos. Quando? Quando vos amardes uns aos outros. Portanto, o que é viver como Cristo? É amar como Cristo amou. É andar como Cristo andou. Esse é o desenho. Lição 8, lição 9. Nós vamos para o estabelecimento da realidade de Cristo na terra enquanto ele não volta. Qual é a representação de Cristo enquanto não volta? A igreja. Não a igreja instituição, não a igreja prédio, a igreja pessoa. O reino de Deus está dentro de vocês e entre vocês. Portanto, o que é a igreja? Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei com eles. Portanto, como é que a gente demonstra que Cristo se manifestou entre aqueles que dizem que servem Cristo? Vivem como igreja em unidade de fé e doutrina e unidade pessoal. Portanto, a manifestação de Cristo na sua igreja se faz visível pela unidade da igreja. Que é o que está na lição número 8. Portanto, quando é que o Espírito Santo pode concluir a obra na sua igreja? Quando todos forem um. Essa representação é o desenho da lição número 8. E o significado da igreja como representação de Cristo na prática cristã e não no seu corpo institucional e modelo. Ou seja, Cristo não se faz presente numa instituição humana. Cristo se faz presente no coração humano, das pessoas que se agregam numa instituição. Portanto, Cristo quebra o paradigma de que a verdade está numa estrutura eclesial ou numa estrutura institucional. A verdade não está ali. Não há outro fundamento que não seja o fundamento Cristo. Não haverá outro fundamento posto que não seja o próprio Cristo. Portanto, ele é o fundamento da igreja e não a igreja. Que é o que já começava a aparecer, seja no mundo judaico, seja nas novas abordagens que antevia Cristo, se dariam ao cristianismo, quando o cristianismo se tornaria institucional. E ao se tornar institucional, a verdade sairia da Bíblia e iria para a igreja. A verdade sairia da prática do cristão e iria para o autoritarismo cristão, que mascararia o modelo cristão durante 1260 anos, período medieval. Diga. Se Jesus demorar para voltar muito, a nossa igreja corre o risco de tomar uma posição de doutrina infalível? Sim, facinho. Basta se afastar da Bíblia. O que elimina o risco? A proximidade da fonte. Sola fide, sola escritura. Volta à fonte, você encontra o Cristo. Encontrou o Cristo, o antídoto para isso. Se afasta da Bíblia, você vai para a pragmática, para as resoluções humanas e para as definições humanas de verdade, e não a verdade. Fez isso, você institucionalizou a fé. Institucionalizou a fé acabou. E isso inclui profecias também? Isso inclui tudo. Você quer um exemplo? Volta para o mundo judaico, o mundo hebreu dos dias de Cristo, e me mostra o Messias nascendo nos dias de Cristo. Qual era o Messias institucionalizado? Rei dos reis, Senhor dos senhores, destruidor do Império Romano. Qual é a profecia? Daniel 9. A institucionalização apagou Daniel 9. Se não tivesse apagado Daniel 9, quem estava esperando Jesus? O povo hebreu. Ou seja, sem institucionalizar a fé, acaba tudo. Por quê? Você passa a dar o tom do cumprimento de todas as coisas proféticas e o tom da prática de todas as verdades bíblicas. Vira institucional. A verdade não é institucional e não é posse humana. A verdade é de Deus. Qual é a marca de Laodiceia? Rico sou. Olha lá, eu sou rico ou eu sou mordomo? Se eu olhar os ensinamentos de Cristo, eu sou mordomo, não rico. Quando eu sou rico, eu me tornei dono, não mordomo. Isso é institucionalização. A institucionalização leva para 2 extremos. O extremo número 1 é o liberalismo completo. O extremo número 2, a noção de santidade completa, que é a falsidade da santidade. Portanto, o risco sempre existiu em todos os movimentos religiosos, em todas as épocas do mundo. Por isso que, em todas as épocas que Deus suscita um povo, Ele suscita o que junto no pacote? O profeta.
O profeta está lá para fazer o quê? Apontar a ferida desse fenômeno. Você quer ter noção disso? Simples, pega 9 livrinhos e lê. Testemunhos 1, Testemunhos 2, Testemunhos 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lê os 9, você tem toda a descrição do risco. É a sua pergunta. Porque eu pergunto porque a nossa vida em relação à profecia, ela é bem detalhada, né? Dizendo o que vai acontecer. Mas, Daniel é Apocalipse. mas, mediante isso, ela ainda está aberta, porque a gente não sabe os acontecimentos minuciosos que vão acontecer. George Knight falava disso num texto de 1980 e alguma coisa, 85, que ele fala o plano B de Deus. Esse texto foi muito mal compreendido por um monte de gente que leu, mas de qualquer forma o texto é interessante. Quando ele fala o plano B de Deus, ele diz o seguinte: nunca se esqueça que todas as profecias dependem da escolha de um povo, para se cumprirem do jeito que estão escritas. Deus sempre tem um plano B. O plano B é Ele. Ou seja, na plenitude dos tempos, Deus sempre resolve a encrenca se o ser humano não assumir a sua posição. O curioso é que ele também diz qual é o plano B. Qual é o plano A? O plano A é derramamento do Espírito Santo, terminação da obra pelo testemunho de Mateus 24:14. Qual é o plano B? As pedras clamarão. Esse é o plano B. Então assim, toda profecia voltada para um cumprimento, ela tem o plano B institucionalizado na pessoa de Deus. Ele cumpre a profecia. Por quê? Porque o interessado na salvação do universo é Ele criou. Portanto, como eu sempre brinco, comigo ou semigo, Cristo resolve a conta. Esse é o desenho. Então eu tenho que estar em alerta para isso, de que Deus depende, entre aspas, para o desenho daquele cumprimento, da minha escolha. Senão, como ele não depende de mim, ele vai executar o plano dele. Ele é absoluto. A escolha continua sendo minha. É livre-arbítrio mesmo no fenômeno. O próximo desenho que a gente vem é qual é a missão. Então, qual é a missão da igreja? A missão da igreja é vai para o mundo inteiro e apresenta o Cristo para o mundo inteiro, dizendo: Cristo em breve voltará. Essa é a missão, essa é a apresentação. De que jeito a gente apresenta isso? Jeito número 1, vivendo a vida de quem está com a mala pronta. Segunda forma que eu apresento isso é ensinando toda a verdade. Essa é a forma como eu apresento a vida de Cristo em mim. Mas de que jeito eu abordo para que isso seja verdade? A forma de abordagem é a que Cristo instalou. Vai ao mundo e faz discípulos. Como é que eu faço discípulo? Amando como Cristo amou, andando com as pessoas como Cristo andou. Portanto, aquilo que eu carrego no pacote da missão é a pregação do Evangelho e a vivência do Evangelho. A forma de abordagem qual é? Viver com as pessoas, amar as pessoas, conviver com as pessoas. Essa é a forma. Portanto, feito isso, a missão se desenha, a missão se realiza. Como é que eu vivo a vida nova desse cristianismo? E aí a gente tem o falseamento do modelo da missão. Então eu posso falsear o modelo da missão pregando um amor livre e desfuncional daquilo que é a prática cristã. Qual é a manifestação do amor cristão? Lição 10 e lição 11. A lição 10 fala de lei de Deus e a lição 11 fala de sábado. A melhor manifestação do amor de Deus está na expressão dele em João, capítulo 15, 16, quando Jesus diz para os discípulos: querem ser meus amigos? Simples, faz o que eu mando. O desvirtuamento de Satanás qual é? Deus é autoritário, ele manda. Entenderam onde está o nó? O que é a lei de Deus? É um autoritarismo exacerbado de um Deus que manda, ou é a manifestação do que o pecado produziu? Quanto tempo dura a lei? Qual é a vigência da lei de Deus? Até quando? O que diz o texto bíblico? Sermão de Jesus da montanha. O que diz Jesus sobre a duração da lei? Até que céus e terra passem. Portanto, qual é a vigência da lei? A lei existe na mesma proporção que existe o quê? O pecado. Quando esse se extingue, o que extingue junto? O que volta em cena? O que sempre existiu, o amor.
O que Satanás faz? Tira a lei e traz o que para o lugar? O amor. Mas que tipo de amor? O amor próprio. Esse é o desvirtuamento. Portanto, eu passo a enxergar Deus como um autoritário, um sujeito que manda de forma exacerbada, e a justificativa para isso é: Deus ama tanto que não pode ser verdade que Ele mande. Então, creia num Deus que ama e dê um bico na lei. Você não precisa de lei, você precisa de amor. Você é um coitadinho preso ao pecado, você precisa de amor, não de lei. Deus ama tanto que aboliu a lei. Na verdade, Deus ama tanto que não tirou a lei. Porque se tirasse a lei, eu viveria preso ao pecado sem saber que é pecado. Porque pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. E pelo pleno conhecimento do pecado veio a necessidade de salvação. E pela necessidade de salvação vem a busca de Cristo. Tira a lei, tira o pecado, tirou a necessidade de Cristo, ninguém busca Cristo. Ou se buscar, busca um Cristo que não é real. O Cristo que não é o bíblico. Portanto, lei é amor. Amor a Deus sobre todas as coisas, amor ao próximo como a mim mesmo. Nisso se resume toda a lei e os profetas. E o que é o sábado no centro da lei? O reconhecimento da autoridade plena de Deus, primeira parte do sábado, e a segunda parte do sábado. O reconhecimento pleno da bênção de Deus, no descanso, na comunhão e na paz resultante de estar com Deus. Portanto, o que é o sábado? O sábado é o único caminho que ainda ficou livre de pecado ao longo de toda a história da humanidade, porque sábado não é concreto, sábado é tempo. E tempo recai sobre todos de forma igual, inexorável, constante. Todos têm a oportunidade de passar pelo tempo de Deus, que é a única coisa perfeita que sobrou da criação. Todo o resto foi adulterado. Portanto, quem passa por ele descobre algo novo. Que algo novo é esse? Descansar em Deus. Isso é o sábado. Portanto, longe de ser autoritarismo, isso é a manifestação plena dos braços de Deus estendidos num mundo preso ao pecado, dando a esse mundo um pouco de paz, um pouco de santidade, um pouco de tranquilidade e esperança no fim das contas. Bom, como é que fecha esse modelo? Fecha esse modelo com o resultado do pecado, a lição 12, que é a lição da semana passada. Qual é o resultado do pecado? O salário do pecado é a morte. Qual é o dom gratuito de Deus? Vida. De que ordem? Eterna. Portanto, a morte é de que ordem? Eterna. Logo, onde Satanás vai meter o bedelho e atuar para distorcer o modelo? Ele tira a palavra eterna da morte e põe só morte. Ele tira o conceito ou o foco de vida eterna como contingência, como entrega de Deus para a morte eterna, e diz o seguinte: ó, você até morre, mas o que morre é a carcaça, que você é eterno, você tem alma, você tem espírito, e esse é perpétuo, esse não morre nunca. Logo, eu não preciso de Deus, porque eu já tenho vida eterna. E a Bíblia descreve o quê? A vida eterna é esta. Qual? Que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro. Só isso? E a Jesus Cristo a quem enviaste. Por que eu preciso olhar para Jesus para entender o que é vida e o que é morte? A última lição de Jesus ele faz descansando. Se eu olhar para a morte de Cristo, é a última lição a ser aprendida sobre isso. Cristo morreu, cruz, foi sepultado, e como diz a lenda grega, o formato grego, seu corpo se desfaz e sua alma vai para um de dois lugares: Hades, o mundo infernal do deus Hades, ou para o paraíso, o mundo de Zeus. Para qual dos dois lugares foi Cristo? Eu vou para a ressurreição de Jesus e eu encontro Jesus fazendo o quê? Encontrando Maria. E quando ele encontra Maria, ele dá um recadinho para ela: olha, tudo bem, você está contente, está tudo certo, eu ressuscitei, está tudo em ordem. Vai e conta para os outros que estão desesperados essa notícia, porque eu tenho algo para fazer. Eu ainda não subi para o meu Pai. Qual é a última lição de Jesus? Morte é morte mesmo. Morte é fim de tudo. Morte é morte eterna. Essa é a condição. Ele não foi para o céu. Jesus morreu com pecado ou sem pecado? Quem morre sem pecado, sua alma vai para onde?
Se isso fosse verdade, para onde Jesus tinha ido no momento seguinte a dizer, está feito, ou expirar? Para o céu, que morreu sem pecado. Não foi. Quando é que Jesus vai para o céu? Abre a sua Bíblia, em Apocalipse 5, você vai encontrar lá a cena descrita de Jesus no céu. Todos estão parados no céu, um silêncio profundo e um choro desesperado de João, porque tem um sujeito sentado no trono. E esse sujeito sentado no trono tem um livro na mão, selado com 7 selos. E não há ninguém digno, nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra, que seja digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Que cena é essa? Aquele sábado fatídico de Cristo morto. Qual é a próxima cena? Capítulo 5. O anjo toca no ombro de João e diz, não chora, já está vindo o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que foi morto. Ele será digno de abrir o livro. Quando João se recobra do choro e olha, quem ele vê atrás do trono? Um cordeiro tal qual sido morto, ou seja, com as marcas de ser imolado. Porém o cordeiro está vivo outra vez. Que cena é essa? Maria vai contar. Eu ainda não subi para o meu Pai. Enquanto ela vai contar para os outros, Jesus faz o quê? Vai lá, toma das mãos de Deus o livro selado com 7 selos. Todos clamam no céu o quê? Digno, digno, digno é o cordeiro que foi morto de tomar o livro, abrir e desatar os seus selos. Ele recebe todo o poder, toda a riqueza, toda a honra. Portanto, qual é a última lição de Jesus enquanto processo humano? A última lição de Jesus é: só há uma esperança para o pecador. Essa esperança reside aonde? Na morte e na ressurreição de Cristo. Portanto, também só há um resultado para o pecado: morte e morte eterna, ou morte e ressurreição para a vida eterna. O que faz a diferença? Todos os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Por isso são bem-aventurados, Apocalipse 19, 20 e 21, na descrição da cena completa. Todo aquele que morrer sem Cristo, ressuscitará quando? Segunda ressurreição. Para quê? Para a morte e condenação eterna. Portanto, o resultado do pecado é claro, é apresentado de forma completa, para que não haja nenhum tipo de dúvida sobre todo esse processo na história do cristianismo. Aí sim chegamos à lição dessa semana. Qual é o verso? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Beleza, qual é a promessa? Retorno. A promessa é: eu volto para buscar vocês. Eu vou antes para quê? Preparar a casa, preparar o lugar. Eu volto para fazer o quê? Preencher as casas e os lugares. Enquanto eu não volto, o que vocês fazem? Busquem mais gente, porque tem lugar para todo mundo. Essa é a missão, essa é a promessa. Por que Jesus volta? Porque Ele não nos criou para viver Ele sozinho. Nos criou para viver conosco. Porque volta? Volta para buscar. Volta para buscar aquele que deveria nunca ter saído de lá. Como volta? Como foi? Como é que Jesus foi? Assim como vocês viram subir nas nuvens dos céus, do mesmo jeito Ele vai voltar. E quando Ele vier, não só vocês 11 verão, todo olho verá. Então, quando eu olho para essas cenas, lembra que toda cena de Cristo tem uma contrafação manifesta em Satanás. O que Satanás também vai imitar? A vinda de Jesus. É a última contrafação ou o último ato do drama do engano, ou o ato culminante desse processo. Qual é? Satanás imita a vinda de Jesus. Com qual diferença? Internet. Brincando assim. A diferença é só essa. Jesus apareceu na África. Está bombando no Twitter.
5 segundos depois, o mundo inteiro sabe que Jesus apareceu na África. Daqui a pouco ele desaparece da África e aparece em Nova York. 5 minutos depois, está bombando tudo que é WhatsApp do mundo. Jesus está em Nova York, lá em Manhattan, lá na... Não, ali na avenida, na Times Square. Tá? O centro, o coração do mundo. Está ali Jesus na escadaria da Times Square, em frente ao paredão do telão, batendo foto com todo mundo e disponível para todo mundo ver. E bombando no WhatsApp de todo mundo que vai tirando selfie com Jesus ali. Entenderam, Satanás? O último ato do drama. Percebe que isso não é uma cena difícil de você, difícil de você acreditar e fácil de você contestar. Jesus está ali, em pessoa. Pior, está curando pessoas, fazendo milagres e repetindo todas as frases clássicas dos evangelhos. Abençoando as crianças, os velhinhos, os cegos veem, os coxos andam. Qual é o único detalhe? É que essa frase, os cegos veem, os coxos andam, não é para esse momento, é para o Jesus Messias. Portanto, o Jesus da contrafação faz as coisas que o Jesus Messias fez, mas não faz as coisas que o Jesus, Rei dos Reis, fará. Qual é a diferença? Quando Jesus vier, todo olho verá. E virá de que jeito? Com todos os anjos do céu. Com alarido, ou seja, barulho infernal, no sentido, entre aspas, da palavra, insuportável. Infernal para quem? Para quem não é de Cristo. Todo aquele que olha para Cristo, Rei dos Reis, e não é de Cristo, pede o quê? Caiam sobre nós os montes, para que nos impeçam de ver a glória do Cristo. E morrem todos os ímpios. Portanto, o desenho da vinda de Cristo é uma estrutura nunca vista e com todo o poder, toda a glória do Cristo Deus e não do Cristo Messias bonzinho andando entre as pessoas. Esse tempo já foi, esse tempo passou. Qual é a contrafação de Satanás também como ato derradeiro do engano? Se o centro da lei aponta para a entrega completa e rendição a Deus, no sábado, qual é a contrafação de Satanás? Ele diverge disso e estabelece um novo dia de guarda como paradigma mundial. Portanto, os dois últimos atos de Satanás, no tiro final de contrafação da história do Cristo, tira o foco do Cristo verdadeiro e estabelece um novo dia de guarda. Segundo elemento, qual é? Desfoca esse modelo e leva para um Cristo que não é o Cristo que aguardamos. Quem sobrevive a essa cena? Quem estava esperando o Cristo verdadeiro. Portanto, quando o texto nos diz como o Cristo vem, isso não é importante só por uma curiosidade de saber como vem, mas é para entender que a força da contrafação será a última atuação de Satanás com todo o poder que ele tem para contrafazer isso, para contrapor isso. Portanto, se não fosse pela compreensão clara do Cristo, seria quase insuportável resistir à glória de Satanás. Que aí ele junta toda a sua história, toda a sua glória como o primeiro anjo do céu, para apresentar-se como Cristo. Essa é a última história, a última fase da história. Pastor, aí também entra a onipresença, né? Sim. Quer dizer, o Satanás Todo olho verá, pode estar cara, num lugar e não pode estar em outro. Sim. Jesus, todo olho virá. Exatamente. Por isso, a descrição clara da forma como Cristo vem. Para eu saber. No sermão de Jesus, Mateus 24, isso está explícito lá. Se ouvir dizer, ele está aqui ou está ali, não vai nessa, por quê? Porque isso é engano. Quando ele vier, todo olho o verá. E mais, quando Jesus vier, tem uma cena que é indescritível. Todos os que morreram em Cristo ressuscitarão, em 2 blocos. Um bloco ressuscita um pouquinho antes. Lembra das primícias do reino, que ressuscitaram com Jesus quando ele ressuscitou, e que passam a entrar nas cidades e contar, ele vive. Essa ressurreição que acontece um pouquinho antes da vida de Jesus, provoca uma comoção geral. Imagina todos os sujeitos que morreram durante a mensagem do terceiro anjo, ou seja, desde o início do tempo do fim, até hoje, ou até quando Cristo vier. É gente que não acaba mais. Pensa todas essas pessoas ressuscitadas, todas essas pessoas vivas, andando pelas cidades e olhando para cima, apontando para a nuvem, até Jesus chegar. E aí quando ele chega, o resto inteiro ressuscita. Todos os que morreram em Cristo, em todas as épocas, de Adão até Cristo. De uma vez só.
Essa cena é indescritível. Isso Satanás não tem como repetir nem que queira. Nem que queira. Okay? Não tem como. Portanto, o que fecha a nossa esperança? Qual é a grande esperança? De estar vivo para contemplar aquele dia. Portanto, a primeira coisa que eu tenho certeza a respeito disso, essa promessa será cumprida, não importa que a gente morra. A diferença de viver no tempo do fim e viver em qualquer outra época da história humana é que, independente de qualquer coisa, todos nós que cremos em Cristo e acreditarmos na promessa estaremos vivos para ver Jesus voltar. Por quê? Porque todos nós estaremos, se Cristo retardar mais um pouco a promessa, estaremos na primeira ressurreição, antes da nuvem aparecer. Portanto, o que Jesus prometeu será cumprido. Se tivéssemos morrido antes do tempo do fim, estaríamos na segunda ressurreição, que é aquela quando Jesus chegou. E aí, com a voz dele, todos são chamados à vida. Ou seja, não importa quando Jesus vem, o que eu já sei, eu estarei vivo para vê-lo voltando. O que a gente pregou, assistirá. A única diferença é que quem morrer antes não terá, entre aspas, o que eu vou falar, muitas aspas, não terá o desprazer, o desconforto de passar pelo tempo de angústia. Só isso. O tempo de angústia, depois do fechamento da graça, depois do término da graça. Essa é a única coisa. Portanto, quem morre no tempo do fim é de fato bem-aventurado, porque terá a promessa cumprida e sem o momento da dificuldade da última fase da contrafação de Satanás. Por outro lado, o lado oposto disso é verdade. Quem estiver vivo, mesmo, não pela ressurreição, mas vivo mesmo até Jesus voltar, terá a oportunidade de assistir todas as cenas do cumprimento profético e vivê-las pelo lado certo. Então, de qualquer maneira, os dois lados têm um privilégio que é único na história humana. É importante, né, que eu sempre vejo e mentalizo sobre essa situação, as descrições que Jesus deixou, né, sobre como será a volta dele. Sim. É que isto, no meu entendimento, espero que orientado pelo Espírito Santo, ele não deixou para que provássemos essa diferença no momento. Não, nós temos que antes. conhecer a todo momento hoje, porque senão seremos enganados, não é? Lição de quinta-feira. Exatamente. Qual é o foco da quinta-feira? Vigiar e estar pronto. Quando Jesus volta? Quando Jesus volta? Não. Não pode ser agora, não será depois. Quando Jesus volta? Quando eu creio, ele voltou. Essa é a coisa fantástica do estar pronto. Ou seja, quando é que Jesus volta? No exato momento em que eu creio. Quando é que ele deixa de voltar? No exato momento em que eu não creio. Portanto, a vinda de Cristo é um fenômeno presente, com cumprimento físico futuro. Ou seja, se Jesus não voltou já para você, não voltará depois. O momento da aceitação de Cristo é o agora. Então, quando se fala em vigiar e estar pronto, é o cristão de mala pronta. Eu vou trabalhar, a mala está pronta. Eu volto ao trabalho, a mala continua pronta. Mas a mala não fica pronta em casa, a mala vai sempre comigo. Não importa onde eu esteja, a mala está do meu lado. Por que a mala tem que estar sempre comigo? Porque a mala desperta curiosidade. A mala estando sempre comigo, ela desperta perguntas. Quando o cristão é cristão, da porta da igreja para dentro, ou da porta da casa para dentro, a mala não é vista por ninguém. O cristão de mala pronta não é só uma metáfora. É a realidade da vida do cristão, ou seja, a mala vai contigo, para que as pessoas possam perguntar, por que você é diferente? Por que você tem perspectivas e esperança quando ninguém mais tem? Por que você age como se as coisas tivessem solução quando parece que não tem? Um cristão de mala pronta é um cristão que vive de uma forma totalmente diferente da forma que o mundo vive. Não no sentido de um sujeito alienado do mundo, no sentido de um sujeito com perspectiva e esperança, o que o mundo já perdeu faz tempo. A forma do cristianismo ser exercido na vida do cristão mostra se a mala está em casa, se a mala existe ou se a mala vai com ele.
Tanto que é vigiar e estar pronto, é isso. Qual é o último ensinamento de Cristo? O último ensinamento de Cristo é esse. Vive desse jeito. Vai e vive assim. Se viver assim, de alguma forma a minha vinda será abreviada. Se não viver assim, como eu sou amoroso, eu vou esticar por mais um tempo o prazo, até o limite. Quando chegar no limite, não dá para esticar mais, eu volto assim mesmo. Que Deus nos abençoe para que não só a expectativa da vinda de Cristo, mas a compreensão plena da realidade do impacto dos ensinamentos dele sobre essa vinda na nossa vida, seja uma realidade para vocês e para mim, e que a gente possa ver Cristo voltando na nossa geração. Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, pela salvação em Cristo, pela oportunidade do conhecimento da tua mensagem, mas acima de tudo, suplicamos que nos dê poder, perseverança, ânimo necessários para podermos continuar esse trilho da vida cristã, aguardando com a mesma esperança, com a mesma certeza, com o mesmo ânimo e alegria a presença da tua vinda. Dá, Senhor, que se possível possamos assisti-lo voltando nas nuvens do céu, ainda em nossa geração, e em caso contrário, dá-nos a perseverança de aguardarmos pacientemente a manhã gloriosa da ressurreição. Isso tudo te pedimos porque confiamos nos méritos de Jesus e é em nome de quem oramos. Amém. Sublime amor, amor de Deus que a vida não traduzirá. Maior que o mar, maior que o céu, jamais alguém compreenderá. Ao pecador em aflição, seu Filho Deus ao sofredor deu ele a mão e as culpas me perdoou. Sublime amor, amor de Deus, ó maravilha, aceitar por esse amor eternamente a Deus iremos louvar, sentindo amar.